Fala tropa, tô de volta aqui com o YouTube nesse pós-data FIFA. Ninguém aguentava mais data FIFA, ninguém aguentava mais. Jogos ruins, jogos que não valem, a maioria não vale nada, né? Tem ali as eliminatórias e tal, tem um jogo ou outro que vale alguma coisa, mas a maioria deles não vale nada. Amistoso, de seleção brasileira, ninguém quer assistir. O que a galera quer ver, o que o mundo quer ver, é isso aqui, irmão. É Brasileirão, é jogo que tá brigando pelo título, é um comendo o outro, lá ele. Meu irmão, a gente quer ver isso. A gente quer ver isso e tá de volta, tá? E tá de volta. E nessa quarta-feira teremos rodada de Brasileirão, quarta e quinta, né? Quarta com a maioria dos jogos. E os jogos com quem briga pelo título, né? Então teremos Botafogo contra o Flamengo, teremos o Palmeiras contra o Bragantino, teremos o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, teremos o clássico Santos e Corinthians, o Santos brigando contra o rebaixamento. Tem muita coisa boa aqui nessa quarta-feira que dá pra gente extrair, tá? Eu vou analisar aqui agora pra você. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos embora, vamos pra cima. Lembrando que com o fim da data FIFA, né, o clube vai voltar a pegar fogo, porque na data FIFA não tem realmente muitas apostas. Mas sem data FIFA e agora com muitos jogos todos os dias, aí teremos muitas apostas. E no mês passado, com data FIFA, eu e PH, o Coringa, nós fizemos 55 unidades de lucro, tá? O que é que isso significa? Você com R$100 por aposta teria feito R$5.500 de lucro. Com R$10 por aposta teria feito R$550 de lucro. E agora nesse pós-data FIFA, nós vamos voltar com tudo para poder buscar chegar nessas 50 unidades de novo. Vamos trabalhar para isso, tá? Por isso que dessa vez, nunca fiz isso, tá? Dessa vez eu vou os dois grupos no preço de um. Então eu vou abrir o plano semestral para você e você vai ter acesso aos dois grupos, vai ter acesso a todas as bets que eu faço e que o Coringa faz também no trade. Então, cara, é uma oportunidade que você vai ter de poder lucrar muito, muito mesmo, tá? Não perca essa chance, o link vai estar aqui na descrição. Vamos lá, vamos falar dos jogos aqui. O Palmeiras vai enfrentar o Bragantino, tá? Em casa, o Palmeiras que nesse jogo vai ter a volta de alguns jogadores, né? Outros jogadores vão estar com as suas seleções, como por exemplo o Flaco Lopes, o Aníbal Moreno, são jogadores, né, tanto o Flaco Lopes quanto o Aníbal Moreno, que estão pela seleção argentina, que foram convocados pela seleção argentina, então não vai dar tempo de jogar aqui na quarta-feira, né? Porque joga na terça, então o cara não vai poder jogar na quarta-feira, porque aí é um desgaste muito grande. Eu acho que é o Palmeiras arriscar muito a saúde física dos atletas, tá? Então, acredito que esses atletas vão estar fora. O Emiliano Martínez, o Facundo Torres também foi convocado pela seleção uruguaia, né? Mas a base do time ali, o Gustavo Gomes também tá fora, né? Tá fora. Mas a base do time continua muito sólida e a gente viu contra o Juventude. Beleza que o Juventude é um time muito mais inferior do que o Bragantino. Mas o time do Palmeiras tem um elenco muito robusto e para isso, né? E no ataque, que foi o Bruno Rodrigues, tem a volta do Vitor Roque, que estava suspenso no jogo passado, mas para esse jogo já retorna, que é um grande reforço lá no setor ofensivo. Palmeiras é favorito para esse jogo, tá, galera? Palmeiras é favorito para esse jogo. Acredito que saia com a vitória diante do Bragantino. Porém, o que não me agrada são duas coisas que não me agrada, que eu não gosto aqui. O primeiro, o Palmeiras ainda segue com muitos desfalques e, como eu falei, o Bragantino é uma equipe melhor do que a Juventude, que eles enfrentaram. E segundo ponto, a odds está pagando 1,40 para o Palmeiras vencer o jogo. Diante dos desfalques contra um adversário um pouco melhor do que o Juventude, melhor do que o Juventude, para mim essa odds está muito baixa, tá? 1,40 para mim é uma odds muito, mas muito baixa. O que eu vou esperar aqui é uma valorização de odds melhor, ou dá para trabalhar com um trading dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Dá para trabalhar com o trading dessa forma aqui, ó. Entrar aqui na Exchange, aqui competições, para a gente procurar aqui o Campeonato Brasileiro para poder mostrar para você, tá? Aqui, ó, Série A. Pronto. Como é que dá para trabalhar aqui, ó? Aqui no trade, vou clicar aqui no jogo do Palmeiras e Bragantino. Eu posso trabalhar com o back e com o lay, tá? Isso só dá para trabalhar com exchange. O back é a favor, o lay é contra. Eu posso trabalhar contra o Bragantino, tá? Ou seja, como se eu fosse o Palmeiras ou empate aqui. Então eu posso trabalhar com lay Bragantino, que é como se fosse o Palmeiras ou empate. E eu posso encerrar a qualquer momento aqui na Exchange. Só que a partir do momento que eu trabalho com o lay, a partir do momento que o tempo for passando e o Bragantino não esteja vencendo o jogo,
eu vou ganhando dinheiro, né? Eu vou ganhando dinheiro principalmente de acordo com o que o jogo estiver me mostrando. Então eu prefiro esperar para trabalhar com um trade num Lei Bragantino, ou até mesmo num Back Palmeiras, né, a favor da vitória do Palmeiras, de acordo com o que o jogo estiver mostrando, de acordo com a odds também, do que pegar no pré-jogo uma odds tão ruim, com vários desfalques que o Palmeiras ainda tem. Eu fico com o pé atrás em relação a isso. O jogo do Botafogo contra o Flamengo também tem uma situação parecida em forma de trabalho que eu vou da forma que eu vou trabalhar aqui. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo também com vários desfalques, tá? Com vários desfalques do Botafogo, mas a gente sabe que é um clássico e o jogo vai ser no Newton Santos, no gramado sintético, então isso muda completamente o cenário desse confronto. É um confronto que eu vejo sim o Flamengo favorito por ter um time melhor, por jogar melhor do que o Botafogo nesse momento da temporada. O Botafogo é um time que vem tomando muitos gols também, defensivamente muito frágil, diferente do Flamengo, que a gente sabe que tem uma defesa muito sólida, extremamente sólida. Então eu vejo o Flamengo favorito, até porque o time descansou, o time não teve nenhum convocado, então deu tempo para o Felipe Luiz trabalhar, mas vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar aqui. O ponto é um clássico. Se é um clássico, é um jogo muito difícil. Então eu prefiro, se o empate anula, por exemplo, estivesse pagando 1,50, provavelmente eu iria até no pré-jogo, tá? O empate anula Flamengo. Mas como tá pagando abaixo, tá pagando em 44, eu vejo muito arriscado, a odds para mim tá muito baixa para isso aqui. Por isso que eu também prefiro trabalhar aqui com a exchange, ó. Deixa eu botar aqui. E aqui nesse caso, eu vou estar de olho. Puxa, vou voltar aqui. Eu vou estar de olho justamente no empate no Lei Botafogo, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Aqui o jogo, ó. Eu vou estar de olho justamente no Lei Botafogo. O Lei Botafogo tá pagando aqui 4,2. Para mim é um bom odds, tá? Eu posso estar a favor aqui do Lei Botafogo, ou seja, contra o Botafogo. É como se eu fosse o Flamengo em empate. E se eu perceber a qualquer momento que o Flamengo tá oferecendo chance pro Botafogo, que o Botafogo tá levando muito perigo, aí eu posso fechar minha operação a qualquer momento. Eu posso fechar essa minha operação, tá? Eu prefiro trabalhar dessa forma por ser um clássico. Outra coisa também que eu gosto aqui de estar de olho é em ambos os times tomar cartões, sempre nos clássicos. Eu vou estar a favor dos cartões, né? Como vocês já sabem, ainda mais aqui no Brasil. Beleza? E tem dois jogos aqui, galera, que pra mim é muito equilibrado. O Sport vai enfrentar o Ceará. O Sport, apesar de, pra mim, já estar rebaixado, tá? Pra mim o Sport não tem mais chance de ir contra o rebaixamento. Então pra mim já está rebaixado. Vai enfrentar o Ceará, que tá brigando aqui por uma vaguinha de Libertadores, olha lá, né? Brigando por uma vaguinha aqui, lá na parte de cima da tabela. Mas também tá numa situação mais confortável o Ceará. Beleza, que precisa pontuar. A galera diz que é 41 pontos, né? 42 pontos para se livrar do rebaixamento. Então precisa pontuar o Ceará para não correr esse risco. Tá com 26 jogos, né? Vai enfrentar o Sport, que para mim é uma equipe muito ruim, mas é fora de casa no caso do Ceará, tá? Por isso que também eu fico com o pé atrás aqui, até porque, como eu falei, o Sport melhorou o seu desempenho, apesar de vir de derrotas, melhorou o seu desempenho. Então é um jogo que eu vou trabalhar somente no ao vivo. E o Fortaleza vai enfrentar o Vasco. O Vasco com alguns desfalques, né? Sem o Pumita, sem o PH. Muitos desfalques ali no Vasco, principalmente na lateral direita. E o Vasco fora de casa, também contra o Fortaleza, o Vasco não consegue vencer o Fortaleza fora de casa, né? Você pega aqui os jogos do Fortaleza em casa contra o Vasco, ó, 3-0, 3-3, 0-0, 2-0, 3-0. Então, assim, os jogos de Fortaleza em casa tem levado a melhor, tá? Então, e o Fortaleza precisa muito dessa vitória para poder estar ali na fuga contra o rebaixamento, né? Se vencer esse jogo, igual ao mesmo número de jogos do Vitória, porém vai para 27 pontos, né? Já cola aqui com o Santos que terá o Corinthians pela frente, que eu vou falar já um clássico. Então, uma forma aí de poder colar no Santos, caso o Santos não vença, mas o Fortaleza precisa fazer a sua parte, tá? Mas o Vasco do Diniz também tem oscilado muito, né? Vinha numa sequência muito boa, depois deu uma queda, deu aquela derrota pro Palmeiras, que o Vasco é um freguês muito grande do Palmeiras, né? Não entra com a mesma vontade contra o Palmeiras que entra com o Flamengo, é normal, é clássico. Mas aqui o jogo a gente sabe que é muito difícil contra o Fortaleza. Porém, em contrapartida, o Fortaleza em casa perdeu pro São Paulo com o jogador expulso ainda no primeiro tempo. Então também é um time que não tem hoje tanta confiança. Por isso que eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo, tá?
O Mirassol vai enfrentar o Internacional e, cara, os jogos do Mirassol eu sempre tô de olho no mercado de gols, né? Impressionante. Os jogos do Mirassol, principalmente quando joga em casa. Vou pegar aqui, ó. Em 90% dos jogos aconteceu over 1,5. Internacional fora de casa, em 90% dos jogos também aconteceu over 1,5. O Mirassol com 2 gols marcados de média e pelo menos quase um gol sofrido. O Internacional com 1,3 gols marcados e 1,4 gols sofridos, ambos com a média acima de 2 gols ali no mercado de quando o Mirassol joga em casa e o Internacional joga fora. Então, o mercado de gols aqui é um excelente mercado para poder trabalhar aqui. Tá? Inclusive, o Mirassol está brigando pelo G4, né? O Internacional está brigando contra o rebaixamento. Então, além disso, tem esse fator que torna o jogo do Mirassol ainda mais leve, né? E o ataque do Mirassol, cara, é muito forte. Só perde pro Flamengo e pro Palmeiras, né? Só tá atrás do Flamengo e do Palmeiras em termos de gols marcados a equipe do Mirassol. E teremos mais 2 clássicos, além de Botafogo e Flamengo. Teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro e também o Santos e Corinthians. E esses 2 jogos, eu quero trabalhar o mercado de cartões. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não abriu as odds de cartões, então estou esperando essas odds abrirem para estar a favor de ambos os times tomarem pelo menos 2 cartões aqui no Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eles se enfrentaram agora pela Copa do Brasil e também pelo Brasileirão, Mineirão. Em todos os jogos aconteceu para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. E Santos e Corinthians também eu quero trabalhar esse mercado de cartões. O Corinthians tentando dificultar a vida do Santos e fazer com que o Santos seja rebaixado novamente, né? Então acredito que vai ser um jogo também favorável para cartões. E nesse jogo aqui de Santos e Corinthians eu vou estar de olho no mercado de gols, tá? Tá pagando em 50, mas somente no ao vivo. Vamos ver como é que vai estar dentro de campo as duas equipes que teve tempo de descansar, se preparar para esse jogo. Então deixe para o ao vivo porque eu quero entender também como é que vai estar a postura do Santos com o Vojvoda para esse clássico. O Santos não pode perder de jeito nenhum esse clássico, precisa começar a pontuar. E mais mercado de cartões aqui é excelente, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Lembrando, entre agora no Clube dos 5%, o plano semestral está liberado com os 2 grupos, tá? Tá incluso os 2 grupos, o meu e o grupo do Corinthians, do Coringa. Aproveita, tá? Aproveita, vamos para cima.